Mas também você que do seu lar acompanha a liturgia da igreja, hoje nós celebramos um grande mistério, o mistério da Santíssima Trindade. Sempre quando nós falamos de mistério, nós temos que ter claro que o mistério é algo que escapa ao nosso entendimento. Não significa que a nossa inteligência não seja capaz de captar alguma coisa do mistério. Mas como é um mistério, ele vai estar sempre além das nossas capacidades. Nós podemos até nos aproximar do mistério. Mas como é um mistério, sempre vai ficar algo de escondido, de oculto. Eis aqui hoje, quando nós celebramos a Santíssima Trindade, um só Deus que age, que se manifesta em três pessoas. Não são três deuses. Nós não adoramos deuses, nós adoramos um único Deus, que age, que se manifesta nas três pessoas, por isso que é um mistério. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Falando assim, alguém poderia dizer, mas são três. Sim, três pessoas, mas um único Deus. Não são três deuses. Por isso que é um mistério de amor. Fazia um exemplo na capela. Talvez para uma pessoa que não tem fé, se você mostrar para ela a vela acesa, ela vai dizer que é uma vela acesa. A inteligência me diz que ali tem duas velas acesas. Não é verdade? São duas velas acesas ou não? Sim. É óbvio que tem duas velas acesas. Que é a lógica. É óbvio, é lógico que ali são duas velas acesas. Uma pessoa que não tem fé, ela vai dizer, são apenas duas velas acesas. Mas se você perguntar para uma pessoa de fé, o que simboliza duas velas acesas, ela também vai dizer que são, não vai apenas dizer que são duas velas acesas, mas vai dizer muito mais. Vai dizer que a luz representa Deus, que a luz é o Espírito Santo, que a luz é... Está vendo? Quando nós temos, por exemplo, quem é de Deus, a pessoa que tem uma experiência de Deus, para a pessoa que tem uma experiência de Deus, não são apenas duas velas, é muito mais do que duas velas. A inteligência diz que é duas velas, está certo, e não está mentindo. Mas a fé ultrapassa a inteligência, supõe a inteligência, porque a nossa fé é uma fé racional também. Nós podemos nos aproximar do mistério, nós devemos compreender o porquê nós cremos, porque a inteligência também é um dom de Deus, não é um acessório. Deus nos deu inteligência, mas a inteligência precisa estar aberta para Ele. Por isso que se você pedir por um ateu, se você apontar o sacrário para um ateu, ele vai dizer, que bonito, que moldura bonita. Eu vejo lá uma bela moldura com duas mãos. Só isso. Alguém tem alguma dúvida aqui? Nenhuma? Nenhuma? Para uma pessoa que não tem fé, que não tem experiência de Deus, ela vai descrever que lá é uma moldura, e de fato é uma moldura, não está mentindo. Porque vai só até lá. Se você pedir para uma pessoa de fé, está vendo? Ela não vai dizer que lá está o sacrário, e vai dizer mais. Está vendo? Não é uma moldura, é o sacrário, e que lá está Cristo na Eucaristia. Está vendo? Quem é que vai mais longe? É só a inteligência sem a fé? As duas. Mas a fé ultrapassa. Por isso que muitas coisas que nós fazemos, que nós realizamos, nós fazemos pela fé. Se for só pela lógica, alguém pode dizer, mas que coisa, um sábado à noite frio como hoje.
Poderia ficar em casa comendo pipoca, pinhão, quentão. Não é muito mais gostoso? Poxa, hoje é frio, está chovendo. O raciocínio humano fala isso. Quem não tem experiência de Deus, mas para quem tem fé, pode estar chovendo canivete, que ele vai, porque ele é movido pela fé. Porque a fé vai além, não vê só as aparências. Para o homem de fé não é só uma vela, ou duas, três que seja, mas é Deus iluminando. Quem tem fé não é só estou indo na igreja para ver o padre. Não precisa, pode ficar em casa, se é para ir ver o padre. Mas na pessoa do padre eu vejo Cristo, porque é isso que o padre é. Não é só um papagaio que está falando com o microfone na mão, não. Talvez para quem não tem fé, pode até pensar. Como para quem não tem fé, as leituras, apenas a leitura. Não é leitura, não é jornal. Não é jornal, isso que nem revista. É a palavra de Deus. É Deus falando com você e falando comigo, mas para isso é preciso ter fé. Por isso o mistério que nós celebramos hoje é mistério de amor, que nos envolve. Mas esse mistério ele vai ser entendido na maturidade da fé. Porque se nós não tivermos fé, nós vamos confundir tudo, né? Sim, mas é três deuses, mas que bagunça é essa? Não é só um Deus, mas... né? Então, meus irmãos e irmãs, Santíssima Trindade, um só Deus que age e se manifesta nas três pessoas divinas. Primeira pessoa da Santíssima Trindade é Deus. Segunda, quem? Jesus Cristo. E a terceira, o Espírito Santo. Não são três deuses, viu? É um único e mesmo, Trindade una, santa, perfeita e indivisa. Outra coisa importante, quando você em casa, ou eu, qualquer um de nós, quando nós rezamos, vamos fazer um exemplo. Se a minha oração é dirigida ao Espírito Santo, vamos fazer um exemplo. Você lá em casa reza: Divino Espírito Santo, ilumina a minha vida, ilumina a minha igreja, Divino Espírito Santo. Essa oração, por mais que você direcione ela, mencione a terceira pessoa da Santíssima Trindade, no caso aqui o Espírito Santo, essa oração está sendo também dirigida à segunda, a primeira e a segunda pessoa, ao Pai e ao Filho. Assim, quando você reza a Deus, Deus Pai, mesmo você citando apenas o nome de Deus, né, a primeira pessoa, você também está rezando para as outras duas. E assim, quando nós invocarmos uma das três pessoas, seja ela quem for, nós estaremos rezando para as outras duas. E aonde está presente uma das pessoas da Trindade, estarão também presentes as outras duas. Está vendo? Por isso que é um mistério. Está vendo? Por isso que nós precisamos da fé. A fé, ela vai até o mistério e ela ultrapassa a inteligência, assim, né? Ela vai até aquele ponto e ali, mas não tem lógica. Como, padre, assim, um só em três, não. Aquele é o exemplo que o padre falou. Para quem não tem fé, são apenas duas velas. Mas se você conversar com uma pessoa de fé, não são apenas duas velas. Elas são muito mais do que duas velas. Vai fazer toda uma teologia da vela. Vai descrever o que é a vela. Como do sacrário, como da hóstia sagrada. Quantas pessoas diz lá, recebeu o pãozinho. Não é o pãozinho, não. Não é o pãozinho. É o corpo de Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. O ateu
Pode até dizer isso. Significa, não apenas simboliza, mas significa. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós todos estamos envolvidos nesse mistério de amor. É a Trindade que conduz a nossa vida. É a Santíssima Trindade que ilumina a vida e o caminhar da igreja. A tua vida, a minha vida, a nossa vida. Nós estamos envolvidos no mistério do amor trinitário, de Pai, Filho e Espírito Santo. Que bonito, que bom. Sabermos que é a Trindade que nos ilumina. Que bom sabermos também que a nossa oração é sempre trinitária. Na teologia também se fala dos atributos da Trindade. A gente atribui a cada uma, por exemplo, se eu perguntar para vocês quem é que morreu na cruz para nos salvar, vocês não vão dizer que foi o Espírito Santo. Sim ou não? Não precisa ter medo, pode falar. Quem que morreu na cruz? Foi o Espírito Santo ou foi Deus? Foi Jesus Cristo, está vendo? Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, não foi? Então nós atribuímos, está vendo? É um atributo, mas quando Jesus estava na cruz, será que estava o Espírito Santo e Deus deu tchau, te vira e te lasque? Não, eles estavam ali. Mas por atributo, é próprio atribuir. Assim como se eu perguntar quem é que criou o mundo que existe, automaticamente a pessoa, quem fez o mundo foi Deus. Não é assim que nós vamos responder? Sim, foi Deus que criou, mas a Trindade estava ali agindo, mas é próprio, específico, a Deus nós atribuímos a criação, a Jesus a salvação, aquele que nos salvou, e o Espírito Santo nós atribuímos o quê? A nossa santificação, está vendo? Os atributos, Deus que cria, junto com o Filho e o Espírito Santo, Jesus que se encarna e se torna visível, mas não deixa de ser Deus, por isso que é um mistério, está vendo? É um mistério. E o Espírito Santo que foi derramado sobre os apóstolos, que é derramado sobre nós, mas não só o Espírito Santo, Jesus está presente, Deus está presente. Por isso que esse é o mistério que hoje nós celebramos, está vendo? Precisa da inteligência, mas precisa ir além da inteligência. Precisamos mergulhar na fé. Muitas coisas que nós fazemos pela fé. É a fé que nos move. Se fosse só pela inteligência, nós nem na igreja viríamos. Se fosse só pela inteligência. Mas nós somos movidos por uma força superior. Quem é de Deus se deixa mover pelas coisas de Deus. Quem é de Deus se deixa tocar. É a segunda leitura, bonita, né? Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está aqui. Carta de São Paulo aos Romanos. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Precisamos deixar que seja o Espírito de Deus a nos conduzir. A Santíssima Trindade que vai nos conduzir. E no Evangelho, Jesus vai ao monte, os discípulos se prostram diante deles, veja que ainda alguns duvidaram. Por isso que a gente não tem que se escandalizar quando alguém duvida, né? Tem muita gente que está na igreja, mas nem sabe o que está fazendo na igreja, porque está cheio do espírito humano e vazia do Espírito de Deus. E quando a gente não tem o Espírito de Deus e só humano, a Deus, é preciso que o Espírito de Deus me conduza. É Ele que deve me conduzir. Jesus se aproxima, eles ainda duvidam, santa paciência. Jesus fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu dou a vocês.
Foi ele, viu? Deu toda a autoridade necessária para que ide pelo mundo inteiro, ensinai e batizai a todos. Essa autoridade, esse poder, Jesus conferiu à sua igreja e aos seus discípulos. Ensinar. Aquilo que o padre, o pastor, o bispo, o papa, ele deve ensinar, mestre na fé. Ensina e vive, procura viver mesmo com seus pecados, com suas falhas. Mas esse poder ele recebeu da igreja e foi Cristo que deu. O que ligar lá em cima, eu vou ligar também. E o que desligar também será desligado. Não é pouco? Não é pouco? Então nós devemos amar a nossa igreja e os nossos pastores e ser fiéis aos nossos pastores, porque eles receberam, não foi de poder humano, nem de prefeito, nem de deputado, nem de Deus. E de ensinar em meu nome, eu vos dou esse poder, eu vos dou. Mandou os discípulos pelo mundo inteiro, ensinar e batizar, e muito mais. Estarei, e não tenho medo, não se preocupe, porque eu estarei com vocês todos os dias da minha vida até o final dos tempos. E numa outra passagem mais bonita, ele diz: não se preocupe, não tenho medo, eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos. Mais ou menos. Jesus era fantástico. Vos enviarei como ovelhas no meio de lobo. Mas quando é o pastor supremo, quem ampara, cuida, zela e protege, o pastor não precisa se preocupar. Se ele está preocupado com ele, daí sim ele entra em desespero. Mas se ele confia nele, quem deve se preocupar são os outros, e não o pastor. Se ele fala em nome de Deus, com a autoridade que recebeu dele, e ensina aquilo que ele pediu, ele pode dormir tranquilo, que é Deus quem cuida dos seus amados, dos seus ungidos. Sempre foi assim. Então vamos pedir ao Senhor que Ele continue guiando a sua igreja, que somos nós, através da Trindade, una, santa, perfeita e indivisa, e que age na vida de cada um de nós. E sejamos dóceis ao Espírito de Deus, e não tanto ao Espírito do mundo. É o Espírito, termino, quem é de Deus se deixa conduzir pelas coisas de Deus. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.